Olá, hoje estamos aqui novamente, né? Para bater um Novamente, papo. de novo. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o passado, no sentido de que muitas vezes a gente fica preso, né? Sim, A coisas que tragam sofrimento. E na verdade esse tema ele surge porque até uma sugestão, né, de de um um cliente que cliente. você atendeu e tinha uma espécie ali de não sei se não aceitação, né, de que Sim, muitas nossas questões, conflitos, estão associados ao passado e às vezes a gente tem dificuldade de lidar com algumas questões. Elas não precisam nem ser muito traumáticas, e essa era a questão, sim. né? É, mas sempre, por que a gente volta no passado? Então tinha ali uma certa, digamos assim, o teu cliente estava meio inconformado, né? É, revoltado. Revoltado. Pé da vida. Eu tentei Porque ser mais ou menos. pé da vida dizendo assim, mas não é possível que a gente faz terapia, a gente faz um monte de coisa, a gente repagina, né? Muda o corte de cabelo, a vestimenta, enfim, e ainda a gente fica aí com esse fantasma do passado, das coisas que aconteceram, das coisas que fizemos, e até quando? Como é? Qual é a pílula que se toma para limpar o passado? Então, como não tem pílula, a gente vai bater um papo sobre Exato, isso. vamos. E depois da vinheta a gente vem com esse assunto. Exato. Então, é, essa questão que foi levantada por esse cliente, né? Na realidade, não é levantada por esse cliente. A maioria dos clientes, em algum momento do processo terapêutico, eles colocam assim: e aí, quando é que eu vou ficar livre desse passado? Quando é que eu vou me libertar dessas lembranças? E, por mais difícil que seja, nós temos que chegar num momento e falar assim: não, você não vai esquecer o passado, você não vai se libertar das lembranças. O problema talvez o trabalho seja entender, mas assumir também isso, que aquele sofrimento que ocorreu, seja na infância, seja na adolescência, ou alguns anos atrás, ou até meses, ocorreu e você lidou, nós lidamos, eu lidei, você lidou, né? Todos nós lidamos com os recursos que nós temos, com a experiência que nós temos, com a estrutura que até aquele momento nós conseguimos consolidar emocionalmente, enfim, cognitivamente. E aí damos respostas às dores, aos fatos não tão bons, né? Mas também os fatos bons, a maneira como a gente viveu cada conquista. Nós vivemos as experiências a partir dos recursos que nós temos até aquele momento em que ocorre a situação. E quando eu sofro algo lá atrás, né, que eu sofri, aquilo foi muito doloroso para mim, com uma situação inédita, né? A primeira traição, o primeiro tapa, a primeira contrariedade séria, né? A primeira experiência de abandono, seja ela real ou assim interpretada. Enfim, eu lidei com aquele sofrimento e aquilo foi doloroso para mim naquele momento. Quando eu me lembro daquela situação, é meio que eu faço uma volta no tempo e me coloco na mesma fragilidade daquele que eu era sem recursos. Só que esse que eu sou e que lembra daquilo é alguém com muito mais recursos, né? Ou seja, eu enquanto adulto sofro também abandonos, por assim dizer, ou assim os interpreto, porém com os recursos de uma pessoa adulta que já passou por muitas experiências e deu respostas a cada experiência adaptativas à situação vivenciada, sempre a partir de uma experiência que acumula-se a outra e outra e outra. Então, sem dúvida alguma, o impacto que tem hoje uma dor que chega na minha vida é um impacto menor do que aquela que eu sofri quando eu não tinha recurso nenhum. Então você está falando assim que o impacto ou, digamos assim, a decorrência disso, vamos dizer assim, reverberando no tempo, vai depender do recurso que eu tenho para lidar com aquilo. Exato. Eu dou um exemplo, né? Um exemplo pessoal. Quando
eu, aos 27 anos, 27, 28 anos, fui notificado, né, de que seria pai, aquilo provocou em mim uma fragilidade, uma insegurança muito grande, né? Porque eu nunca tinha sido pai, né? E de repente eu comecei a pensar como seria, se eu daria conta, inclusive da manutenção da família e tudo mais. A gente, ali, década de 80, tinha uma situação bastante complicada no Brasil. Bom, o Brasil sempre foi complicado, talvez fique complicado durante muito tempo. Mas, então, todo aquele conjunto de emoções tal, vivenciadas pela primeira vez me impactaram muito. Quando nasceu meu segundo filho, o impacto já não foi tão grande, embora a situação do ponto de vista situacional ali não tinha mudado muita coisa, até piorado. Mas eu já tinha outros recursos, porque eu tinha superado, da minha maneira, com a capacidade que eu tive, dando respostas enquanto pai, enquanto um pai de primeiro filho. O pai de primeiro filho era o pai de segundo filho tinha o pai de primeiro filho, porém com as respostas que foram dadas a essa demanda. Então, obviamente que com o passar do tempo, a introdução de situações que pela primeira vez eu tinha vivenciado lá atrás já não causava tanto impacto. Ou seja, a carga de dor, quando eu me lembrava, eu podia fazer, nossa, mas eu sofri muito. Mas eu não consigo, é impossível eu me colocar de novo no meu lugar de antes, né? E, portanto, muitas vezes eu vejo, e eu falo também como paciente, né, como cliente, né, processo terapêutico, porque eu fui buscar processo terapêutico nesse momento da minha vida, né, a paternidade que chegou e tal, né, e os recursos que eu tive contato, né, eu tinha uma ideia, né, de ressignificação. E muitas vezes tem-se essa ideia, né, que a gente vai fazer terapia para poder ressignificar o passado. Mas essa ressignificação, muitas vezes, passa por uma ideia até meio fantasiosa de que, através da terapia, você vai mudar aquilo que aconteceu no passado, né? E não muda. O que muda é a tua percepção. E ela muda não por conta de um processo mágico, mas por conta de um amadurecimento experiencial que decorre do fato que você sobreviveu àquela situação, dando resposta mais ou menos adequada, que só foi validado como resposta positiva ou suficiente na medida que o sofrimento diminui. Mas vira e mexe, a gente é visitado ou revisitado por situações análogas, né? Semelhantes, de surpresas, né? De sensação de impotência, porque na base do meu sofrimento estava a ideia de impotência diante de um fato novo que eu nunca tinha experienciado, ser pai. E de repente isso se repete em situações novas, mesmo hoje, na idade que eu estou, quando surge algo que eu nunca fiz, que eu nunca fui, o inédito quando surge, me causa um espanto. E aí eu me conecto àquela fragilidade do Vladimir lá atrás, Mas com será? 28 anos e tal. E aí eu meio que eu fico lá, né, tentando, aí agora. Veja, existe uma impossibilidade de vivenciar, aliás, de reviver aquilo que foi vivido, porque para reviver aquilo que foi vivido, eu teria que ser a mesma pessoa, viver no mesmo contexto, com os mesmos recursos, com o mesmo arsenal de estratégias para lidar com aquilo. Na realidade, eu hoje, quando eu olho para o passado buscando uma referência, através até das minhas experiências, para poder dar uma resposta adequada àquilo que surge hoje, eu sou um observador do meu passado. Só que esse observador, e isso é interessante, é a experiência de você ler um livro com 15 anos, e depois você ler o mesmo livro com 30 anos, com 45 anos, com 60 anos. Esse observador que sou eu,
vai agregando observações, experiências, narrativas, vai elaborando de uma forma cada vez mais profunda ou cada vez pegando detalhes maiores, mas portanto, a observação é sempre atualizada, né? E é isso que a gente precisa ter em mente. Até resgatando um pouco da ideia de Heráclito de Éfeso, né? Que é conhecido como o pai da dialética, ele dizia o seguinte, que ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez. Por quê? Porque a gente... isso acontece, quando isso acontece, já não é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Assim como as águas que eu estou entrando não são as mesmas. Então, assim, essa mutabilidade, essa mudança constante, até lembrando do nosso... como é que é o nome? O Raul Seixas, né? Que se identificava como uma metamorfose ambulante. Uma metamorfose ambulante. Eu acho que isso... Enfim, o início é isso. Não, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas assim, por exemplo, essa questão de lidar com os desafios... a gente sempre tem essa coisa da referência, né? Porque no início da vida nós estamos nos desenvolvendo, inclusive, principalmente fisiologicamente. Então, o primeiro recurso que a gente não tem é um cérebro totalmente desenvolvido, né? Então, isso, obviamente, impacta bastante na forma como a gente lida com os desafios. O que eu fiquei me questionando enquanto estava te ouvindo, assim, né? E esse será que eu digo é assim... será que pelo fato de não termos o nosso corpo desenvolvido, né, o nosso cérebro, as nossas próprias estruturas como um todo, nos coloca, obviamente, numa situação de fragilidade em relação aos nossos afetos. E os nossos afetos, eles também são bastante limitados, porque geralmente no começo da vida nós temos ali a família, né, no nosso entorno, depois a gente, enfim, vai para a escola e toda aquela coisa que a gente conhece. Mas a pergunta que eu faço é assim, será que sempre que eu me vejo impossibilitado diante de um desafio, eu regrido, eu vou para esse lugar? Ou, a comparação é a seguinte, ou existem desafios que são tão grandes, né, que me colocam em xeque, mesmo com todos os recursos que eu tenho hoje, né, porque os nossos recursos eles foram ampliados, né, porque agora também eu tenho um corpo desenvolvido, eu tenho mais afetos, ou seja, mais contato com pessoas, eu tenho um maior número de experiências, ou seja, referências, apesar de todo esse cabedal de possibilidades, né? Porque eu sou potência, né? No momento em que eu estou no mundo, eu sou potência de responder de uma forma adequada ou não. Mas a gente pensa que o intuito é responder de forma adequada aos desafios. Então, será que, considerando tudo isso, não existem desafios que nos colocam de forma tão vulnerável que não necessariamente nos levam ao passado? Essa foi uma pergunta que me surgiu agora, te ouvindo. Né? Porque eu também penso, né, como psicóloga, que sim, a gente precisa ir lá e precisa, porque muitas das coisas estão lá, como a gente já conversou aqui em vários vídeos. Mas essa foi uma pergunta que me surgiu agora. Olha só. Entendendo o que eu tô falando, assim, mais ou menos? Sim. Tipo, às vezes tem desafios que são tão grandes e inéditos, como você falou, que mesmo com todos os recursos que eu tenho, eu não vou conseguir responder, independente do que eu passei na infância. É isso que eu estou colocando, entendeu? Então, olha, eu entendi o que você falou, mas quando você fala assim, o início da vida, tal, a primeira infância, o processo de desenvolvimento do ser, realmente, vamos considerar, sem levar em consideração a ideia, por exemplo, de uma vida espiritual, de uma reencarnação, alguma coisa assim, né? Que é muito comum não só hoje em dia nas religiões espiritualistas, mas tem até livres pensadores, pessoas que, digamos assim, acatam essa possibilidade, essa ideia, né, de uma... Não precisa falar num sentido reencarnacionista, mas assim, sabe-se, até pela ciência, dessa coisa da consciência, sim, né? Sim, mas eu estou dizendo assim, desconsiderando isso,
mas e até mesmo não levando muito em consideração algo que é patente, que é a herança genética, que traz também as experiências vivenciadas pelas gerações anteriores como um componente de recursos inconscientes que a gente utiliza para lidar com as situações. Sem considerar nada disso, mas ficando tão somente dentro da perspectiva de uma vida que surge dentro de um contexto pronto, né? E aí é que está o negócio. O pai e a mãe nascem com o filho, né? O papel pai, papel mãe nascem com o filho, como o papel irmão nasce também com o irmão que nasceu. Eu não tenho como experienciar coisas sem a participação do outro. E aí, pegando o indivíduo que nasce, ele nasce num lugar montado, pronto, onde as pessoas estão dando o seu jeito, né? Por exemplo, quando você nasceu, sua mãe nunca tinha tido um filho. Então, ela deu o jeito dela. Era inédito para ela ter um filho, como é inédito para você ter nascido, né? Considerando isso. Então, o teu pai também estava pela primeira vez sendo pai, e as pessoas dão seu jeito. E esse jeito envolve também esse ser que vem. Só que quando ele vem, ele não tem consciência nem do que ele não sabe. Entende? Esse é um processo em que ele vai acolhendo, e ele recebe um nome, recebe uma religião, recebe uma ideologia política, um time de futebol. A gente já falou sobre isso, né? A pessoa nasce e aí ela meio que vai, então eu sou Vladimir. Ela vai sendo definida. Eu sou Vladimir. Filho da Irene, filho do Valdomiro. Entendi. Eu sou brasileiro. Olha, eu falo português, né? Então, eu vou acolhendo tudo. Só que, na medida em que eu vou acolhendo, também tem coisas que eu acolho que não são muito agradáveis. Mas eu não tenho um comparativo, eu não tenho como saber. Isso não é justo. O que fizeram comigo? Isso não é justo. Nós não estamos ainda, na medida em que as coisas ocorrem pela primeira vez, a gente não tem ainda ideia do que é justo e que não é injusto. Imagina, dentro de um lar, se eu apanho, se eu estou habituado a apanhar toda vez que eu choro, para mim se torna uma referência. Aquela vivência é a referência. Aquilo é a normalidade. Aí é que vem. Com o passar do tempo, eu vou tendo contato com outras experiências e com outras referências. E, de repente, chega para mim algumas ideias que eu começo a questionar a maneira como eu sou tratado, a maneira como eu sou descrito, e começo a questionar, mesmo que de uma maneira muito incipiente, esse mundo, como funciona. Só que aí, resgatando um pouco do que se falou, é assim, imagina eu, como criança ou como adolescente, diante dessa ideia de que isso não é justo. Mas por que está acontecendo comigo, né? Então eu vou buscando, mas ao mesmo tempo que eu vou buscando respostas e maneiras de lidar com esse sofrimento, eu meio que não tenho espaço, né? Não tenho, porque aqueles que me colocam os limites ou que são as minhas referências não estão abertos à discussão, né? Vamos sentar aqui, vamos discutir o que está acontecendo com você, qual é e a gente, o que a gente faz? Coloca aquilo lá no fundinho da alma e vai se vivendo, vai se virando, vai dando um jeitinho, até que chega um momento em que a gente ou explode, ou então se conforma para não perder a proteção, para não perder o carinho, o amor, para sobreviver. E aí tem a ideia, não, aí eu vou viver a minha vida, eu saio daqui desse meio, que pode ser a família, pode ser o bairro, a cidade, até o país, mudo de país. E de repente eu vejo que sempre eu estarei diante da dúvida, né? Da dúvida, daquilo que é assim mesmo. E aí, vou jogar mais uma provocação aí, né? Essa ideia que muitas vezes é vista e é reprimida, né, desse questionamento, né, sobre as coisas, sobre o que é certo, o que é errado, se realmente tem assim, essa divisão certo e errado, eu não tenho espaço, muitas vezes, para poder fazer esse questionamento. E não sou estimulado a algo que foi lá atrás, né, no surgimento do pensamento iluminista, né, a gente pode dizer, por exemplo, quando a gente vê a frase do René Descartes, né? Penso, logo existo, né? Uma tradução que a gente coloca até em dúvida, porque aquele cogito ergo sum seria
penso, logo sou, né? Mas quando você vai ver o que está por trás dessa frase, que ele fala, poxa, eu penso, se eu penso, então eu sou alguém, né? Porque eu penso. Eu não simplesmente acolho uma ordem, acolho uma descrição do mundo, da vida e assumo aquilo. Muitas vezes eu faço isso para sobreviver. Mas quando eu penso, então eu existo. E mais que existo, como a tradução certa tem, penso, logo sou. Sou o quê? Sou um ser pensante, desejante e questionador. E aí é que vem. Quando a gente olha a filosofia do Descartes, né, que embora o tema pode parecer meio sofisticado demais, mas não é vida prática, ele estabeleceu todo o processo o raciocínio dele, né, de Descartes, baseava-se em colocar tudo em dúvida. Tudo, todas as verdades em dúvida. Para quê? Para poder construir a essência, o ser dele. E aí, quando a gente fala assim, colocar em dúvida, muitas vezes é soar assim como alguém que é negacionista. Eu nego. Eu não aceito o que você está falando, não aceito suas verdades. E, na realidade, se a gente fosse pegar o pensamento de Descartes e traduzir numa frase mais ampla, seria dubito, ergo cogito, ergo sum. Ou seja, eu duvido, porque penso, porque sou. Percebe? Então, colocar em dúvida tudo, mas tudo mesmo, não significa negar, não significa se distanciar da realidade ou enfim, não acreditar em nada. Se coloca assim um exercício dialético. Você me fala uma coisa, eu falo, mas tem certeza? Me demonstra isso. Eu não estou desafiando você, eu estou querendo construir em mim algo maior, a experiência. Então, por que eu estou falando isso? Muito além de uma possível ideia de filosofia, é eu me ver dentro dessa um ser que duvida. Enquanto eu estiver duvidando no sentido de buscar as razões por que tal coisa se dá, porque e voltar essa dúvida sobre mim mesmo, porque eu faço leituras sobre mim que de repente estão totalmente contaminadas daquilo que me falaram sobre quem eu sou, o que eu sou. Então, hoje, numa conversa com meu irmão, chegou um momento que estava assim, nossa, a gente não tem mais certeza de nada. E é isso. Não ter certeza de nada não significa negar a realidade, não significa negar aquilo que chega, mas é manter a dúvida, que nem uma criança pequena, né? É comum isso. Olha, aquela criança pergunta tudo. Por que isso? Por que aquilo? É verdade, mas como é que é isso? O que é aquilo? Ela sempre pergunta por quê. Ela quer saber, ela quer. E ela não está fazendo isso em desafio à autoridade de quem quer que seja. Ela quer saber, ela quer incorporar aquela experiência e dali tirar outras experiências. Se a gente conseguir manter essa postura de dúvida e de busca por um sentido, ou por uma compreensão do processo, aí sim a vida ela se torna muito mais ampla. Porque senão a gente fica só fazendo leituras. Olha o que aconteceu, olha fulano, olha o que falou, olha o que ele fez, nossa, olha como está o Brasil, olha como está o mundo. Fui longe demais? Fala. Estou pensando nessa questão que você colocou, né? Questionar, né? Isso faz parte, sim, concordo, de uma vida mais saudável e tudo. Mas eu acho que a questão é o questionando, né? A questão é questionar para quê, né? E aí entra uma coisa que é assim, eu acho que questionar para poder criar, né? Porque quando você está falando de todo esse universo de coisas, né, que definem as nossas vidas, né? Porque é isso que acontece, né? O contexto nos define muitas vezes, né? Além de influenciar, muitas vezes nos define. E não tem como fugir disso, isso é natural, né? Faz parte de estarmos aqui. E eu acho que o caminho da criação ele tem a ver com essa coisa de questionar, porque conforme eu vou questionando, eu vou de fato
tirando os excessos, vamos dizer assim, né? Porque às vezes eu carrego coisas que não precisa, né? Que não tem, que não faz mais sentido, né? Se é que um dia fez também tem isso, né? Talvez Porque a seja. gente vai vivendo scripts Sim, que não nos cabem, né? sim. E aí a gente vai tendo essa vida meio que arrastada muitas vezes. E é isso, eu acho. Mas, veja, eu sempre quando vou apresentar alguns argumentos, até para no meio de um processo terapêutico, eu procuro, quando estou falando, quando estou argumentando, eu procuro pensar muito no impacto que essas coisas trouxeram na minha vida, porque aí a contribuição se torna autêntica, né? Eu não estou dando uma solução, nem uma receita, né? Nem um manual de como viver, mas eu digo, olha, eu passei por essa experiência, né? De questionar. E aí, como é que foi para você? Quando você olha para a sua vida, pensa bem, o quanto parece que com o passar do tempo a gente vai ampliando a nossa visão e ao mesmo tempo a gente vai tendo que negociar não digo, mas dosar até nossos questionamentos para manter, né? manter às vezes até relações, né? Exato. Eu acho que é natural, né, das relações, né? Mas a importância... É como se a gente fizesse uma ponte, sabe? Para poder viver algo novo, a gente não pode romper simplesmente com o passado ou mesmo com aquele presente que a gente está ali vivendo, né? A gente precisa, de alguma forma, analisar o contexto, questionar, analisar, pensar sobre isso de forma crítica, né? E autocrítica, claro. Quando a gente fala de questionar, não é questionar o outro por simplesmente questionar, é você ter essa postura interna, né? O que eu estou fazendo é algo que é válido, é algo eu preciso que tem disso. uma consequência, né? Que pode me prejudicar ou prejudicar outros. Então, primeiro, esse questionar é questionar-se. E aí, a partir do momento que eu faço esse movimento comigo, que eu aprendo a fazer isso comigo, porque também tem isso, né? Não é algo que nos é ensinado, é algo da vivência, né? A gente tem que estar disposto para esse movimento, porque é um movimento que também causa um certo incômodo, né? O melhor, nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós estamos meio que modelados para aceitar as coisas como são, porque isso minimiza os nossos esforços, né? Sim. E aí a gente vai deixando as coisas acontecerem. Mas quando a gente entra nesse modelo que você está propondo de questionar, primeiro é questionar-se, sentir o incômodo desse autoquestionamento, observar o que isso te traz como resposta. Sim. E a partir desse modelo, né, que você já sabe fazer, porque você faz com você mesmo, aí sim você faz no seu entorno. E não é questionar por questionar, é porque o propósito é isso que a gente estava falando, né? Viver de uma forma mais leve, como a gente sempre fala aqui, né? Tirar o que está em excesso. Essa é a proposta por um viver mais leve, não é só para nós. Faz sentido. É para um viver mais leve no meu olhar e no meu acolhimento. A minha percepção, né? No meu acolhimento do outro. Porque o outro faz as escolhas. É quando eu entendo esse processo de construção da identidade, da minha individualidade, a partir de todas as situações que eu vivo, né? Aquilo que eu fiz com aquilo que fizeram comigo, né? Como se diz, né? O importante não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E é isso que me define. Eu sou, não o que fizeram comigo, eu sou aquele que age a partir daquilo que foi feito comigo na minha vida. Eu tomo uma posição, eu escolho uma maneira de me expressar e de responder. E todo mundo faz assim. Então, quando eu olho para a vida do outro, não é que eu vou assim, porque eu estou questionando tudo, eu sou mais sábio. Não. Isso daí, cada um tem o seu processo de despertar. Cada um tem o seu... Ninguém desperta ninguém, né? Como a gente vive falando. Ninguém desperta ninguém, porque seria uma afronta, né? Eu querer despertar. Respeitar o ritmo. Porque também eu tenho um ritmo que não é... se eu for me comparar com outros, eu posso me ver lento demais, né?
E na realidade, imagina, eu chego assim, nossa, eu tô com 67 anos, agora mudar é muito difícil e tal. Aí eu olho com inveja aquele que está com 15 anos, tem um monte de coisas para serem feitas. Não, não é assim. Não é dessa maneira. Então olhar com respeito o outro e sim buscar parcerias com outros questionadores que pode ser estar dentro de casa, é o companheiro, é o filho, é o colega de trabalho, ou, enfim, tem buscar para que a gente possa sentir-se, né, num grupo, né, e amparado na nossa dúvida, na nossa insegurança, né? E ao mesmo tempo também ter com quem celebrar as descobertas, né? De repente fala, caramba, olha só o que eu vi, olha, eu entendi, e de repente o outro fala assim, não, não é bem assim, tem mais coisa, olha que legal, tal. Ou então, não, isso é tudo errado. Eu acho que isso, enfim, Eu acho que a consequência, né, aí é uma percepção minha, né? Eu acho que a consequência desse movimento todo, né, porque muitas vezes as pessoas vêm fazer terapia, né, e geralmente é para resolver um conflito bem específico. sim, E é isso mesmo, é a dinâmica da terapia, sim, né? Ninguém deve ou deveria ficar dependente sim, de terapia. Mas muitas vezes acontece também, depois que a pessoa resolve aquele conflito específico que ela veio olhar, né? sim, Ela acaba transcendendo aquilo e desenvolvendo-se mais, sim, justamente por conta desse movimento do questionar-se. E aí é o que quando eu penso, né, na terapia como esse lugar de fala e de sim, escuta que te põe em movimento. E aí você consegue transformar as coisas. E uma das coisas que eu aprecio bastante, que, né, é aquilo que a gente faz conosco e que algumas pessoas já fazem consigo, é apreciar dentro disso tudo que você falou, né? Você falou questionar, às vezes pode dar um pouco de medo, mas o resultado disso tudo é você aprender a apreciar a sua própria companhia. isso, Porque isso, isso é extremamente importante, porque eu acho que muitas das coisas que a gente passa é porque a gente não consegue desfrutar da nossa companhia. Às vezes a gente não consegue estar... Quantas vezes a gente já não passou por isso? Não conseguimos estar conosco, falando, nossa, mas eu não me eu aguento, não me aguento. né? Eu tô aqui... Na Eu realidade, estou de tal maneira desorganizado, né, ou desorganizada, que aquilo fica, me causa uma angústia, e aí eu sim. preciso encontrar contornos, dar formas, né, para aquilo que eu estou sentindo. Você sabe, eu tenho até, tem sido muito, muito rica essa experiência de buscar o amparo em mim mesmo. Não é abrir mão, não é se fechar no mundo, né? Se Se apartar do isolar, mundo, se né? isolar. Não. Em alguns momentos, você ficar com você. E é como se eu dirigisse um olhar para o futuro, seja ele qual for, onde eu sou esse ser atualizado que já passou pelo que eu estou passando hoje. E é muito fácil de a gente, às vezes eu faço essas dinâmicas com alguns clientes, né, que saem daqui, saem do consultório, ué, onde é que eu estou? Mas porque a gente fala assim, imagina você, né, e eu uso muito isso, você é adolescente. Imagina que você pudesse entrar numa máquina do tempo e você, agora, do jeito que você é, com a experiência, a sabedoria que foi conquistada, desenvolvida, enfim, você pudesse chegar para você, 15 anos, 16, 17 anos, e de repente batesse lá na porta ou encontrasse na rua e queria falar com você. Eu tenho um recado do futuro para você. Aí, aí eu olharia para mim e falaria, como assim? Eu sou você no futuro. Aí eu falaria para o Vladimir, de 17 anos, olha, eu sou você com 67 anos. 50 anos no futuro. A princípio, me conhecendo como eu sou, esse cara tá xarope. Mas eu teria como provar que eu sou eu, porque eu falaria de coisas que só eu saberia. E aí, nossa, é você mesmo. Sou eu mesmo, assim.
você. Vamos conversar? Eu não vou te contar nada do que vai acontecer, mas eu posso te garantir, você vai conseguir superar todas as etapas. Sabe por quê? Eu estou aqui. Se eu estou aqui, você conseguiu. Você conseguiu em cada etapa. E se você tivesse a oportunidade de falar com o Vladimir, de 27 anos, de 37, de 47, de 57, você veria que cada um também teria suas fragilidades, suas dúvidas, mas ao mesmo tempo poderia contribuir muito dizendo para você no passado, você deu conta. Imagina essa conversa e o impacto que essa conversa teria nos próximos anos, a partir dos 17. E não seria surpresa que de repente Esse de 67 esse veria 67 totalmente falei, diferente. uau, eu sou muito maior agora. Por quê? Porque eu contribuí. O efeito. O efeito é esse. Mas olha lá. Agora imagina, da mesma forma que eu posso pensar no ser 87. visitado por alguém de 87 anos que chega e fala, cara, deu tudo certo, você está saindo aqui no planeta, ó, mas você fez um ótimo trabalho, eu estou feliz, olha aí, eu estou leve. Uhum. Eu falei, caramba, eu ainda estou assim, todo angustiado com 67, eu vejo eu com 87 feliz. Pomba! Então a coisa vale a pena. Eu vou soltar um pouco as amarras aí. Exato. E vou pegar minha prancha de surf, vou surfar, vou pegar meu skate, vou andar de skate, vou fazer as minhas receitas de bolo e enfim, é isso. É isso. Obrigado, viu? Obrigado por estar na minha vida. Obrigada também por estar na minha. Obrigado vocês também por nos ouvirem. Verdade.